há alguns pecados que eu não consigo parar de cometer. Como Deus me vê? Quais as consequências? O que vai acontecer comigo? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Momento com o Evangelho. Bom, querido, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu não estou dando margem para ninguém viver na prática do pecado. Nada disso. Segunda coisa, Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas. Quanto mais eu me aproximo de Cristo e do seu Evangelho, mais longe do pecado eu vou ficando. Mas o evangelicalismo traz essa preocupação para a gente. Nossa, pecado, vai perder a salvação. Se pecar, Deus vai pesar a mão. Se pecar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e vai acontecer aquilo outro. A verdade é que falam da Bíblia, dizem que amam a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, o maior cristão que já pisou nessa terra, por muitas vezes ele falou: a mim, o maior dos pecadores. Quando ele se referia à santidade, ele falava assim: o menor dos santos, porque eu sou o maior dos pecadores. E aí, querido, eu quero que você reflita em Romanos capítulo 7, de 14 a 25. Nesses 11 versículos aí, Paulo vai falar 10 vezes: eu sou vendido como escravo ao pecado. O pecado que habita em mim, o pecado que habita nos meus membros. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Quando eu vou fazer o bem, o mal que reside em mim vence. Eu não quero fazer o mal, mas eu não consigo parar de fazer o mal. Ele vai falar 10 vezes do verso 14 ao 25, porque Paulo sabia da nossa natureza, ok? Eu não volto a dizer, não estou te dando margem para viver na prática do pecado, mas você não deve se preocupar excessivamente com isso, porque o problema do pecado foi resolvido perante Deus. Quanto mais culpa, quanto mais sentimentos como esse, mais você vai pender para o lado do pecado. Se você tirar a sua culpa, menos desejo de pecar. Estou falando agora como um psicanalista, como um estudante da mente, ok? A culpa faz a gente pender para o lado errado, faz a gente buscar o lado errado. Sem culpa, eu vou pender para o lado certo, para aquilo que é correto. Enquanto você ficar escutando esse evangelho, cuidado, pecado, inferno, perder a salvação, Deus vai pesar a mão, Deus vai te castigar, mais você vai pender para o lado errado. Então, querido, eu sempre digo isso aqui, em 1 João capítulo 1, verso 8 e 10, vai dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. O 10 vai dizer: se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou fazendo Deus de mentiroso, e a palavra dele não está em mim. Romanos capítulo 3, de 10 a 18, vai dizer que não há um justo sequer, ninguém que entenda, não há ninguém que faça a vontade de Deus. Todos, um a um, se extraviam da vontade de Deus e fazem o que é mal aos seus olhos. Nenhum. Jeremias 13, 24 vai dizer que o dia que um etíope mudar a cor da pele e o leopardo mudar as manchas do corpo, a gente vai conseguir parar de fazer maldade, porque somos acostumados apenas a fazer maldade. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus veio, uma das coisas que ele fez, a obra dele é para nos livrar da culpa do pecado. Se você se livrar da culpa, você já andou grandes passos para parar de cometer esses pecados, ok? A culpa retroalimenta a coisa errada, retroalimenta o pecado. Aproveite a obra de Cristo na cruz no que diz respeito a te livrar da culpa, entendeu? E Hebreus, a carta aos Hebreus está escrito: nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer da gente, porque assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado em tudo, com uma diferença: ele não pecou, mas ele sabe porque ele sofreu na carne o que é a tentação do pecado. Então, o Deus verdadeiro, ele se compadece daquele que tenta largar o pecado e não consegue. É diferente do Deus dos evangélicos. Pecou, já era. E mais um engano, né? Eles acham que não pecam, né? Então, o evangelho não peca. Então, se você vive angustiado porque tem um comportamento que você não gostaria, mas continua fazendo, primeira coisa, se livre da culpa.
ok? E aproxime-se mais do verdadeiro evangelho, aproxime-se mais de Deus. Você vai pender para as coisas da vida, não para as coisas da morte, ok? Então, eu quero orar com você nesse instante. Deus, mais uma vez agradecendo a Ti pela Sua palavra, pelo evangelho, agradecendo ao Senhor pelo esclarecimento, pela obra do Seu Filho, mas eu agradeço também pela sinceridade desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, que está ouvindo e dizendo, sim, realmente, eu sou pecador. Eu gostaria de não ser, mas eu sou. Então, olha, meu Deus, com seu olhar de compaixão, olha com seu olhar de misericórdia e nos ajude, meu Deus, a nos livrarmos do peso da culpa. A culpa é um peso que nos faz pender cada vez mais para o lado do erro. Nos ajuda a entender que não há ninguém que não peque. Nos ajuda a entender que a obra do seu Filho resolveu o problema do pecado e que quanto mais eu me aproximar do Evangelho, menos desejo de viver na prática errada eu tenho. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por isso, por essa obra, por esse Evangelho, por essa palavra. Eu peço ao Senhor que nos ajude, que esteja conosco, em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus, se Deus assim nos permitir.